Boa noite a todos. São 8h30 aqui dessa segunda-feira, dia 30, e nós vamos agora começar a nossa live, enquanto o pessoal não entra. Hoje nós vamos falar sobre a própria Carta da Justiça. Nós vamos aqui entrar com uma música que eu achei pertinente para essa data, enquanto o pessoal aqui... A Fernanda entrando aqui, né? Fernandinha, boa noite. A Eliana, a gente vai entrar com uma música aqui pra gente, e enquanto a turminha vai entrando, vocês vão estar escutando essa música aqui, nossa. Janaína, boa noite, Janaína, boa noite todo mundo. Enquanto isso, vão escutando a letra aqui dessa música que a gente está entrando. Nara, Silva, Janaína, entrando aqui, boa noite. Tomara que vocês estejam escutando aqui a música que eu coloquei, do Cazuza. E aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camões. A Nara, boa noite. Janaína, boa noite para vocês todos. Entrando com essa música de Cazuza aqui. A letra está aqui do lado. Marisa Fernandes, minha prima querida, boa noite. Vocês estão escutando a música aqui? Vão falando se vocês estão escutando a música que eu estou colocando aqui ao vivo. Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Eu vou pagar a conta do analista. Enquanto o pessoal está entrando, a gente está escutando Ideologia de Cazuza. Boa noite, prima, também, Marisa, aqui ao vivo. A Nara, Janaína, sim, Cazuza, estão escutando? Estão escutando aqui a música? Vão dando o ok. Estão no poder. Ideologia, eu quero pra viver. Ideologia, pra viver. Zilda Maria, boa noite, Suzy. Boa noite, Zildinha. A turma toda aqui entrando. Enquanto isso, a gente está escutando a música de Cazuza, Ideologia, que eu escolhi para essa noite. Agora ficha tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram no Beethoven. Olá, tá ótimo. Beleza, gente? Lisiane Navarro, boa noite. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Estamos escutando Ideologia de Cazuza, de 1988, dele de Frejá. Bom, feito aqui a nossa música, fui lá, meu boa noite aqui, começamos aqui com Ideologia de Cazuza, uma música que eu achei pertinente para essa data, que nós vamos falar hoje sobre o arcano 8 da lâmina da própria justiça,
que eu achei a letra muito apropriada. Catarina Cerqueira, bem-vinda. Vocês vão encontrar aqui a letra dessa música muito bacana aqui, dele de Frejá, que vem ilustrar hoje a nossa carta. Boa noite, Catarina, e vem ilustrar esta carta de hoje. Hoje eu também estou todinha de preto, hoje eu estou mais discreta, né? Muito próprio hoje esta cor, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a toda a participação dessa turma linda na nossa live. Espero aqui que a nossa internet contribua para esse nosso movimento hoje e agradecer o pessoal que está compartilhando, que está passando a nossa live à frente. E eu quero salientar aqui que essa live ela é gratuita, ela está aberta para todos que quiserem estudar os arcanos maiores, estudar as lâminas, e através dessas lâminas a gente trabalhar a nossa vida, o nosso conteúdo, porque acima de tudo as cartas do tarô é uma ciência. Então, eu decidi passar um pouco do conteúdo, da sabedoria que eu tenho, das cartas, e nós vamos também estudar simbologia, estudar numerologia através dela, e passar isso adiante. Letícia Marques, boa noite, Lê. Boa noite aqui, a turminha. Sejam todos bem-vindos, tá? Então... E aqui, hoje, nós vamos trabalhar, além dessa carta, nós vamos trabalhar o livro do Dharma, Buda Sakyamuni, tá? Psicografado pelo meu amigo Wagner Fienco, que eu sempre trago algum livro aqui de referência para o nosso próprio texto, falando sobre justiça. E aqui em casa, eu lendo, enfim, eu tenho vários livros de cabeceira, depois eu vou trazer outros também, mas como esse aqui é fresquinho, e ele está psicografado, vocês estão recebendo ao vivo toda essa psicografia, e ela não foi ainda impressa, e que eu acho bacana, inédita, né? Então, aqui eu vou começar com o capítulo 31, da página 67, falando sobre o capítulo onde Buda fala um pouquinho da justiça. A sede de justiça que clamar de um coração deve sempre ser vista com muita ponderação. Afiadas são as lâminas do universo, que cortam e ferem, sem antes perguntar quem é nesse jogo. Nem existem fracos e nem fortes. Portanto, nesta faixa vibracional, quem paira no julgamento precipitado sempre se encontra a condição de juiz arbitrário. Julgamento impetuoso, ora decide de acordo com a razão, ora com o rigor da lei, ou por mera conveniência da superstição. Declara sua sentença, sempre em fuga do equilíbrio estreito. Porém, a instância maior que realmente dá o veredito final não aceita no caminho conduzido pelo egoísmo. Nele sempre residem as tragédias naturais e os fortuitos apelos causados pelo maior autor. O egoísmo é como uma navalha que corta dos dois lados, escondendo debaixo de sua lâmina o estrago de cada caminho prejudicado. Fazer uma boa leitura de cada caso, sem juízo autoritário, tira as luzes que são geradas pelos holofotes da defesa. Quando falamos não somos apenas ouvidos, por quem faz parte do diálogo. Outros ouvidos estão atentos, escondidos nas sombras, aguardando a oportunidade. Bom, eu quis começar com esse lindo texto de Buda, aqui na página 31, que vem falar muito desse texto aqui, que a gente está falando aqui agora, né? Deixa eu colocar aqui na live, que deu uma parada. Vamos ver se ele ver menos aqui. Ah, tá, ok. Agora estou visualizando. Tudo é uma questão de botão, viu?
Agora estou vendo o Reginaldo, ok, tá ótima. Catarina, linda música, boa noite. Quem mais aqui eu estou vendo? Letícia, boa noite. Vamos ver quem entrou mais. A Nara, lindíssima música. Então, enquanto o pessoal entra aqui, além desses agradecimentos que eu estou fazendo hoje, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, que eu desenvolvo a área terapêutica, para quem não sabe, a área de acupuntura, a área de florais, a área de massoterapia. Quem quiser ser atendido também no tarô, na numerologia, estou à disposição também a minha sala para uma numerologia completa, por um tarô completo, porque aqui nós estamos alinhando cartas separadamente, mais um trabalho de ordem terapêutica, nós vamos ver todos os movimentos da vida deste cliente, que vem analisar saúde, trabalho, lar, num montante geral. Vou salientar aqui também que tarô, gente, não é adivinhação, é uma coisa seríssima o que nós estudamos aqui. Aliás, as cartas, as lâminas aqui, todo o baralho das 70 e poucos cartas, arcanos maiores, arcanos menores, vem o quê? Direcionar, ele vem elucidar o ser humano quando encarna, né? Aqui nesse plano, e elas mostram a trajetória do ser humano pelos vários aspectos de vida que ele pode ter o desafio dele, seja um desafio na área amorosa, seja um desafio da própria virtuosidade dele, seja um desafio da própria disciplina, como nós conhecemos o carro, né? Quem lembra aqui da carta do carro? Rita de Cássia Araújo, seja bem-vinda aqui, Ritinha. Vão falando da onde vocês estão entrando, se é de São Paulo, se é do interior, vão falando as cidades aqui, às vezes a gente encontra muita gente de fora. Então, a carta do tarô, ela fala sobre estados de vida. Ela dá totalmente o livre-arbítrio da gente fazer as decisões, ela não sela um segmento dentro das cartas, mas apenas ela elucida uma forma positiva da gente ser. Se a gente quiser seguir o negativo dela, um aspecto negativo, também temos essa possibilidade. Então, vamos deixar lúcido aqui, bem claro tudo, e memorizar sempre esse trajeto que nós estamos fazendo nessa live, que está cada vez mais rica em termos de conhecimento. E hoje aqui, Maceió, uau, Alagoas, caramba, olha aqui. Depois eu vou sortear. Hoje, provavelmente, no final da live, eu vou dar uma sorteada. Nossa, eu mexi num outro botão aqui. O que eu fiz da minha vida? Nossa, eu e botão... Opa, agora voltou de novo aqui. Às vezes eu me assusto. Sai todo mundo da tela, faz socorro! Cadê o povo? Né? E não é a internet. Vocês dão risada aí, né? Mas fazer ao vivo e a cores é complicado. É como cantar ao vivo, né? Então, a gente tem que se perceber... e normalmente eu faço questão aí de cumprimentar pessoalmente cada internauta que entra, agradecer muito a participação deles. E aqui eu quero que vocês participem de hoje, dessa trajetória. Aqui, às vezes, nós vamos encontrar alguns advogados. Quem é advogado aqui nessa live? Tem algum advogado? Marisa né? Ananinha, boa noite, Aninha, seja bem-vinda. Se tiver algum advogado, nós vamos poder clarear, boa noite, nós vamos clarear mais esses aspectos em forma de leis, enfim, do pessoal que trabalha com a própria lei, que trabalha com a própria justiça. Bom, esta lâmina, hoje em dia, é muito delicada, né? Ela tem um fator primordial hoje, como aspecto, principalmente, eu creio, aqui no Brasil, que, ao meu ver,
falta muita justiça, muita coisa clara dentro desse processo, né? E nós vamos ver aqui no decorrer de falar dessa carta, o quanto a gente pode trabalhar efetivamente ela no nosso dia a dia, no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa. Bom, recados dados aqui. Tem algum aniversariante que faz aniversário aqui nesse mês? Tem alguém? Se tiver, a gente já dá o parabéns. Tem algum aniversariante que quiser, que tiver aqui nessa live? Aniversariante do mês de julho. Tem alguém aqui nessa live? Se tiver, a gente já cumprimenta. E eu quero cumprimentar ao vivo hoje o aniversário de 10 anos do Santuário, o núcleo de medicina preventiva, né, que está fazendo hoje 10 anos, e parabenizar toda a equipe da Era Branca, parabenizar o Wagner Fienco, Sueli, Sandra Fienco, desse trabalho lindíssimo que foi feito nesses 10 anos, e essa nova etapa agora, com esses livros maravilhosos, que vem aí clarear melhor a nossa consciência, a nossa mente. Então, aí um mega beijo para vocês. Eu não estou podendo estar aí, hoje é dia de live, é dia de trabalho. Kátia Broto, aí, Fátima Abraão, sejam bem-vindas à nossa live. Quem mais aqui? Alessandra Dória, de Indaiatuba, Lê, beijão. Gratidão aí pela turma. Eu estava perguntando se alguém faz aniversário aqui na nossa live, na nossa turminha. Se tiver, vai falando aqui quem faz aniversário e quem é advogado, que exerce a profissão de advocacia aqui na nossa live. Vai ser bem interessante. Hoje nós vamos pegar fogo aqui dentro dessa carta, que eu acho lindíssima, maravilhosa. Bom, a justiça, tá, representa aqui a necessidade, olha que linda, a justiça, essa é a própria carta de Atena, não sei se vocês lembram, Atena, na carta dos enamorados, se lembra de Paris, que ele tinha que escolher entre as 10 uma mais linda, entre as 3 lá, que seriam Hera, Atena e Afrodite? Então, aqui é Atena, tá? É uma delas lá, que quem participou, vocês se lembram, né? Se lembra da Atena, que era a deusa, a guerreira, né? A deusa da justiça, né? Então, aqui a gente vai, com essa carta, aprender uma das primeiras das 4 lições morais que o próprio mago, ou a primeira lâmina onde nós estivemos presente, quem participou das primeiras lives, deixa eu achar aqui está os enamorados, e aqui está a Atena, onde o Paris tinha que fazer aquela escolha, que ele ficou com saia justa, e depois, na realidade, ele se ferrou inteirinho, mesmo que ele escolhesse aqui a Afrodite, ele se ferrou de vez, escolhendo ela, né? Porque aqui nós tínhamos uma escolha nesse arcano 6, instintiva, juvenil, sem consciência, para depois, no arcano 7, né, que nós estudamos na última live, ele ter maior consciência do que ele teria que fazer, indo em direção aos processos que ele decidiu, mas não por juventude, né, com uma maior responsabilidade pelas suas escolhas, porque aqui ele escolheu sem responsabilidade das suas consequências. E aqui, nesta carta, nós vamos ser o quê? O primeiro é o julgamento dos homens através das nossas ações. Então, Atena, a deusa da justiça, falam, né, que Atena presidiu o primeiro julgamento dos homens. Então, através de todas as nossas ações, nós vamos ter o julgamento, dependendo do que nós fizemos, né, as ações que nós fizemos durante a nossa vida.
Vamos ver aqui, deixa eu puxar. Marisa, eu trabalhei e me aposentei na Justiça Federal de São Paulo com muito orgulho. Olha aqui, a minha prima Marisa trabalhou com a própria Justiça, tá? Então, ela, melhor do que ninguém, eu acho que muitas vezes viveu essa carta positivamente e negativamente. Hoje eu quero muita participação desta live, eu quero que vocês atuem dentro de perguntas, dentro de processos de exemplo, que eu gostaria que vocês dessem, quando a gente puder falar nisso e participação de todos, tá? Não só os advogados aqui presentes, tá? Ou advogado do diabo, né? Que a gente fala. Então, aqui é aquela carta que a gente chama de preto no branco. Vocês já ouviram falar daquela frase? Ó, eu quero aqui, gente, tudo preto no branco. Eu quero tudo limpo, tudo claro. Então, esta carta, quando a gente vai estudar hoje, ela quer tudo preto no branco. E aqui, o mago, se lembra da primeira lâmina, ele tem conhecimento do mundo, né? E ele começa o quê? A julgar o pessoal. Então, através desta carta da justiça, nós começamos o quê? A julgar o outro ser humano através das atitudes dela. Muitas vezes não olhando seu próprio, o quê? Que a gente chama umbigo, né? Então, essa é a primeira carta das 4 que são lições morais. Aqui nós temos a vestimenta dela, né? Depois eu vou mostrar outras vestimentas. Então, nós temos aqui a vestimenta toda clara, toda branca, no caso, aqui é o mitológico, mostrando que a pureza dela, ela está armada, né? Aqui é um escudo branco também. Deixa eu botar mais para trás, que talvez vocês vejam melhor, né? Então, aqui ela está com um escudo, ela está com uma armadura também, né? Uma proteção aqui na sua cabeça, né? Aqui pegando também um pouco dos cabelos, que a Atena era muito linda, era uma loira muito linda, de olhos claros aqui, muito bonita. Letícia, preto no branco, sim. Aqui, na mão direita, ela traz uma espada. O que ela faz com essa espada? Ela corta o quê? Ela corta o que é errado, né? Ela corta a espada, ela corta o quê? A imperfeição humana, tá? Só que uma espada, ela tem 2 gumes, ela corta de um lado e corta de outro. Então, muitas vezes que a gente vai retirar essa carta aqui do baralho, ela, às vezes, quer um rigor tão grande de perfeição que ela já começa a ser utópica. E aí ela corta, e ela é muito utópica e é muito racional. Então, ela extrapola para um lado negativo. Mas aqui, ela tem na mão para cortar as imperfeições humanas. Aqui na mãozinha, no ombro dela, nós temos o quê? A ave de rapina, a coruja. A coruja é a única ave que ela vê no escuro. Então, a justiça, ela tudo vê, mesmo no escuro, mesmo no esconderijo. A própria justiça real, ela vê todas as imperfeições. E ela mata, a coruja, ela mata, ela é um predador noturno também. Então, ela mata as presas à noite. Tá? Então, ela tem essa visão. Além de ver, ela tem essa virada também de cabeça que ela pode ver o todo, né? Alguém já viu uma coruja? Olha aqui. Ah, Cláudio Garcia entrou, Regina, Regina, minha prima, boa noite, querida Suzinei, bom dia, oi, Cláudio Garcia, do Centro de Terapias. Então, alguém já viu uma coruja? Aqui, Cláudio, você já viu? Aqui que você mora, às vezes ele está no sítio lá dele, você já viu? Quem viu uma coruja? Eu vejo muitas vezes corujas lá, que eu moro numa chácara, moro no condomínio, tem muitas aves, né? Tanto de rapina, quanto... às vezes, outro dia eu vi um falcão. Então, elas dão a volta, o pescoço gira 180 graus, né? Ela tem este movimento. Então, aqui ela traz esta ave de rapina, vendo todo. É a única ave que faz isso. Na mão esquerda, ela também tem a famosa balança, onde para cada ato, para cada ação, para cada detalhe, ela vai ser pesado de um lado ou de outro, e aí ela vai dar
vai fazer um trabalho imparcial. Então, nós temos aqui a própria rigidez, a própria imparcialidade e a própria dureza, que é a própria carta da justiça. A justiça, vocês acham que ela tem que ser imparcial? Eu já vi várias, a Ana, a Aninha, e você viu esse movimento, né, Ana? Ela tem esse aspecto, além de ser muito bonita, né? Além do Harry Potter, sim, são lindas, né? Realmente. E também ela tem esse aspecto que também são símbolo do quê? Da medicina, elas são sábias, né? Por isso que está no ombro da Atena. Nada melhor do que essa ave, para simbolizar todo esse aspecto de justiça dela. Então, aqui ela vai pesar todas as nossas ações da própria justiça. Aqui nós temos o quê? Um tablado preto e branco, não podia ser colorido. É o quê? Preto no branco. Aqui nós vamos fazer justiça. Não tem imparcialidade, todo mundo vê claro, todo mundo é claro, todo mundo é justo. Ó, tomou, levou. Quem já escutou essa frase também? Tomou, levou, né? A própria carta da justiça. Aqui nós temos os dois pilares que a gente também tem aqui na carta do Papa, do Hierophante, né? Nós temos, aqui nas outras cartas não tem, mas nós temos ela aqui. Então, aqui tem os dois pilares, eles não são claros escuros, eles são que brancos, e ela está no meio do pilar, né? Aqui não tem o claro escuro, aqui não tem este pilar que entra só uma pessoa. Aqui é o próprio julgamento, com N pessoas também julgando, para adentrar nesse tablado que é a própria justiça. E aqui um âmbito azulado, tá? Nas outras cartas que nós vamos ver, aliás, extremamente, interessante, que nós vamos ver aqui a justiça, né? Aqui nós vamos ver uma justiça muito linda, que depois eu vou postar para vocês. Gente, tudo que a gente coloca na nossa live, no final da nossa noite, vai estar postado lá no Suzy Reigado. No Suzy Reigado Terapias, onde a gente tem mais a parte de terapia, maço, terapia, acupuntura, eu também posto essas lives também. Então, aqui, olha que linda esta imagem desta deusa, ela tem a coroa dela, aqui um emblema, de novo a balança, né? A balança ela está aqui equilibrada, ela não pende. Você vê que é um equilíbrio dessa balança, ela não está nem para cá e nem para cá. Aqui ela está num pedestal. Aqui nós temos ela de vermelho, empunhando a espada, né? Aqui sempre na mão direita, para cortar ali o que é imperfeito. Aqui nós temos também um estado dourado dentro desse aspecto. As colunas, olha só, são brancas aqui, são brancas aqui. Aqui é um amarelinho meio encardidinho, mas aqui são brancas. Aqui ela está vendada, né? Aqui temos a parte egípcia, né? O que temos aqui? Uma balança bem estilizada, né? Aqui bem sintetizada da parte egípcia. Aqui o tal Marcele, tá? Que eu não gosto, eu acho meio feio, né? Olha, então sempre velho, um aspecto meio velho, enrugado. Eu não gosto muito desse tarô, tá? Eu acho que todo mundo envelhece nessas cartas, não é muito bonita. Eu gosto muito desse mitológico. Esta é lindíssima, né? Toda trabalhada, né? Com hastes aqui. Então, nós temos também aqui, esta que eu acho interessante, apesar da vestimenta dela avermelhada, que a gente vê, ela tem aqui na cintura um cordão dourado, mostrando que aqui a própria ação do vermelho, né, a própria ação de fazer a justiça, de guerrear, porque, acima de tudo, ela é uma guerreira, né? A Atena é forte, ela é corajosa, ela é uma guerreira, se precisar ir para a luta, ela vai, tá? Ela enfrenta todo mundo, mas ela tem aqui na cintura a racionalidade, uma disciplina, ela tem ela é imparcial, e ela não faz a guerra por fazer. Aqui também,
nós temos aqui a coroa dela, dourada, então aqui mostra o intelecto, a razão suplantada, anterior a esta parte instintiva desse vermelho, né? O que sobressai sobre Atena seria o quê? Essa própria, vamos dizer, ela é astuta, ela é uma guerreira, mas ela começa, ela conversa com o pessoal antes da guerra, né? Então, ela é diplomata, né? Ela tem muito dessa diplomacia, ao contrário do quê? Ao contrário do Áries. Você lembra do Áries? Quem lembra do Áries aqui na nossa carta? Né? Quem lembra do Áries? Vamos ver aqui o que vocês estão escrevendo. Eugênia, boa noite, Eugênia. Então, o Áries, ele adorava a guerra, né? O Áries, ele ia guerrear porque ele amava sangue, ele amava derrotar, ele amava humilhar, ele provocava seus ofensores, mas Atena não. Ela era extremamente inteligente, estrategista, era uma diplomata, mas acima de tudo, ela amava a verdade, tá? Então, a justiça, nós temos que ser imparcial em amar a verdade. Então, agora, nós vamos contar. E outra coisa, aqui elas estão de olhos abertos. Elas estão de olhos abertos aqui, ó. Aberto, 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 aberto. A maioria, tá? Ele está aberto. Por quê? Ela vê tudo. Ela não se fecha dentro desse processo. Ela está com o olhão ali, vendo absolutamente tudo. A própria justiça, ela não é cega. Ela vê muito, não precisa de óculos, tá, gente? Então, a justiça, ela vê perfeito, nem lente de contato ela usa. Então, vamos contar aqui a historinha de quem era Atena. Quem lembra de Zeus? Quem era Zeus aqui? Vamos lá, meus alunos, vão respondendo. Zeus, quem que era? Quem que era Zeus aqui? Quem que era? Vamos lá. Quem que era Zeus? Andréa Custódio, olá, opa, Andréia, seja bem-vinda. Regina, Andréia, quem era Zeus? Vamos lá, quem era Zeus nas outras cartas? Quem era? Vamos lá, vamos ver quem responde, vamos participar. Não sei se é a internet, às vezes demora um pouquinho. Então, Zeus era lá, dominava o Monte Olimpo, ele que era o Todo-Poderoso e ditava dentro do Monte Olimpo, e ele era o Deus que guiava todos os homens e os deuses, certo? E os semideuses, certo? Então, Atena era filha de Zeus, junto com Metis, que era a deusa da prudência. Olha só. E Metis foi a primeira mulher de Zeus. Nisso, Metis engravidou. Só que Urano já disse no oráculo, né, Urano falando que esta criança seria mais forte do que Zeus. Putz, aí o que aconteceu? Zeus ficou apavorado. Ana, o imperador, sim, tá, vamos lá, vamos participando, gente. Custa, era um deus, sim. Andréia, ele era um deus, mas o quê? Ele dirigia quem? Deus grego, sim. Mas ele dirigia quem? Dirigia a charrete? Dirigia a empresa dele? Ele dirigia quem? Ele comandava quem? Todo o Monte Olimpo, tá? Todos os deuses, semideuses, os homens. Então, ele comandava na Terra. Ele era o Supremo. Só que ele soube por Urano, através do oráculo, que ela seria superior a ele. Então, aí ferrou, para não falar outra coisa. E aí ele ficou mega preocupado. Eu falei, caramba, um filho que seria superior a mim, o todo Zeus, todo poderoso, com toda a minha energia, todo poder, né? E aí o que ele fez? Quando Bétis estava grávida, ele engoliu ela e a criança. Mas, assim que ele engoliu, quando ela estava grávida, que ele não queria que este filho, porque o oráculo, ele sempre era assertivo
todo oráculo é assertivo, vocês vão ver nas outras cartas que nós estamos estudando, que toda vez o oráculo ele é assertivo e ele é muito claro no que ele está falando, ele engole as duas. Mas nisso ele tem uma puta dor de cabeça lá, né? Que ficou infernal, estava enlouquecendo os Zeus quando ele engoliu as duas. E aí ele falou para o Deus Ferreiro. Quem era o Deus Ferreiro? Vamos lá, quem lembra? O Deus Ferreiro, Fernanda Gaeta. Quem era o Deus Ferreiro? Quem lembra da nossa historinha do carro, tá? Quem lembra quem era o Deus Ferreiro no carro que Ares se ferrou porque se apaixonou pela mulher dele. Quem era? A mulher desse Deus guerreiro, que era a própria Afrodite. Então, era Hefesto, o Deus guerreiro. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu. Ana Aninha, realmente. Suzinei Primo, boa noite. Ângela Scalione, sejam bem-vindas. Essa live, gente, vai estar na íntegra. Quem entrou aqui após 30 minutos, nós demos dicas de livro, nós demos dica também de música agora, entramos na música Ideologia, de Cazuza. A letra está aqui na nossa live, que depois vocês vão ver. Então, vocês vão pegar na íntegra, quem não pegou essa primeira parte, quem está entrando aqui, olá, oi, Ângela, seja bem-vinda. E aí, Nádia Monteiro, Silvia, aqui, boa noite. Então, quem está pegando aqui já a meia hora atrás da nossa live, pode pegar aqui da íntegra toda a nossa live, do começo ao fim, para quem está entrando agora nesse horário. Então, o que ele fez? O Zeus, ele estava enlouquecido por conta disso daí. Então, ele falou para Hefesto, que era o deus guerreiro, falou, me ajuda aqui, porque a dor de cabeça aqui está infernal, eu vou enlouquecer com essa dor de cabeça. Aí, o que fez o Hefesto? Ele ele forjou um machado feito de bronze e pá, na cabeça de Zeus. Pronto. Aí, nisso, sai o quê? Sai a Atena, com a dança de guerra toda, e dá um grito de guerra lá. Aí, desculpe, ferrou tudo, para não falar outra coisa, deu tudo ali. Quando estou te assistindo, Zilda, aí ele falou, pronto, aí ela veio, não teve jeito, e ela soltou aquele grito de guerra empunhando a espada. Bom, resumo da ópera. Ela foi a filha mais querida e mais amada de Zeus, porque ela realmente, ela tinha toda essa pureza, toda essa dignidade, era uma pessoa extremamente justa, imparcial, e provocou até os ciúmes dos meio-irmãos dela, ciúmes dos outros deuses, porque ela e Zeus se amavam profundamente, porque ele admirava profundamente sua filha, pela claridade, pela justiça, por ser forte, por ser guerreira, por estar presente nas decisões, nas batalhas, mas, acima de tudo, os dois não gostavam do quê? Não gostavam de Ares, né? A Atena, deixa eu pegar os Zeus aqui, deixa eu pegar os Zeus, cadê os Zeus? Para voltar aí, para vocês ter claro este movimento. Então, Zeus e Atena se davam extremamente bem, era a filha predileta dele. Por quê? Eles não gostavam de Ares, porque ele adorava guerra, sangue, e ela tinha este equilíbrio, então ela representava o equilíbrio, a imparcialidade, a racionalidade dentro de qualquer processo que a gente precisa ter na vida. E eu acho que essa racionalidade, esse processo, muitas vezes nos falta, não falta? O que você acha dessa racionalidade, dessa integridade, dessa imparcialidade
que a própria Carta da Justiça, ela representa, ou seja, a estabilidade, né, dentro de um processo. Porque no negativo ela está a própria intolerância, a própria resistência, a inflexibilidade, ela está o quê? A seriedade, as cobranças, o idealismo, o fanatismo, o abuso do poder também, a rigidez. Então, está tudo isso daqui no negativo também dessa carta, né? E aqui ela usava a lógica, a diplomacia. Antes dela entrar na guerra, ela tentava resolver com diplomacia, colocando as leis. Por quê? Aqui nessa carta do próprio Hierofante, que a gente viu na lâmina 5, o quê? Ele legisla, tá? O Hierofante, o Papa, ele faz as leis, enquanto aqui a própria Atena, ela faz cumprir as leis, tá? Então, eles têm papéis diferentes dentro desse processo. Aqui é a própria lei divina e ela faz cumprir na Terra, né, no mundo terrestre, todas essas leis, sendo imparcial e tendo a justiça como seu principal fator. Zilda, opa, aqui é Zilda. Zilda Tenório, boa noite, Zilda. Então, aliás, Atena era uma exceção lá no Monte Olimpo. Quem está acompanhando a nossa live desde o início, né? Muitos, acho que a maioria, grande maioria de vocês está acompanhando essa live aqui, sabe que era uma suruba geral lá no Monte Olimpo. Era um namorando com o outro, um dando para o outro, um traindo, um trai aqui, um pega lá a mulher do outro, provoca uma guerra, dá uma puta de uma guerra lá por causa que pegou a mulher, o outro pegou, adulterou. Então, era uma zona total. Só que aqui, a Atena, né, ela não era contaminada, né, pelo sentimento, né, porque ela era casta. Ela não tinha envolvimento nenhum com nenhum homem. Então, ela era imparcial, ela não tinha esse lado instintivo que as outras filhas tinham, né? Esse lado amoroso, instintivo, ou seja, das paixões, né? Então, aqui ela lutava pelos seus princípios, não pelas paixões, né? Então, essa era a grande diferença. Aqui, deixa eu ver quem entrou. Priscila Teles, seja bem-vinda. Então, essa era a grande diferença entre ela e as suas irmãs, ou as outras deusas, porque elas não tinham esse nível imparcial que ela tem, porque por não ter esse contato físico e instintivo, então ela era totalmente racional, não tinha empecilho com que afinidade com ninguém, rabo preso com ninguém, paixão com ninguém, ninguém era maior do que a própria justiça, então ninguém era, ai que lindinho, não, eu gosto mais de você, então eu sou injusta com o outro, eu vou te colocar nisso aqui, então isso com a Atena não tinha, então por isso que, aliás, ela era amada não só também, eu acho que pelos Zeus, era amada muito pelos homens, né? Eu amo realmente essa carta, a própria justiça. Eu nasci no dia 8, e o 8, ele fala muito de poder e a própria justiça em vigor, 8/9, mas uma justiça com amor também, com amorosidade, né? Em muitas escolas iniciáticas, né, que nós temos hoje ainda, como a Ordem Rosa Cruz, onde eu participei com orgulho e que aprendi muito, muito do que eu sou na minha vida, eu aprendi com essa linda filosofia iniciática, que é a Ordem Rosa Cruz. Nós temos as vestais, que são meninas de cerca de 9 a 16 anos, espero que eu não tenha mudado,
que faz há muito tempo que eu não vou numa reunião da própria ordem, mas eram as vestais, que só elas podiam vestir inteiramente de branco, né, porque as outras vestimentas tinham cor, dourada, azul, enfim, elas podiam acender o Shekinah, ou seja, o triângulo de luz, de vida e amor. E elas eram as portadoras do Ashort, a portadora da pureza. Só uma pessoa pura, uma essência pura, podia ter a dignidade de pisar naquele templo e naquele lugar estar no alto do Shekinah, porque o Shekinah, nessas velas, ele está acima do âmbito terrestre, então ele tinha algumas escadas, cerca de 2, 3 escadas, acima do mundo terrestre, porque ele estava acima de tudo. E elas cumpriam esse dever e elas podiam exercitar de vestais, né, seguir as vestais que eram orientadas, do que significava tudo isso, e elas podiam exercer esta função até de 16 anos, que depois elas iam para o mundo aqui, né, real delas, enfim, da Terra, e não poderiam mais servir, mas é um trabalho lindíssimo dessas vestais dentro do templo, né? E ele era sagrado, né? Assim como a castidade, né? Se manter casta. Fernanda Aides Gaeta, né? Ah, tá. Que eu falei da suruba geral, né? Fernanda lá do Monte Olimpo. Então, a justiça também, bom, falamos da imperfeição, né? A nível de perfeição do momento, e às vezes, como eu falei, ela era muito idealista, então ela se tornava tão idealista por conta da imperfeição dela. Quantas vezes será que nós não somos muito idealistas, né? Dentro dessa carta de querer ser perfeita, justa, extremamente justa, às vezes a gente cria um nível de idealidade, principalmente no amor. Mas continuando a falar dessa carta, então, essa carta aqui, ela fala do quê? Rigor, ponderação e justiça, e rigor nas nossas ações, pensar antes de fazer, se colocar ali antes de fazer a coisa. E ela pode alertar também problemas de justiça, quando a gente tira ela dentro de uma tirada. No amor, por exemplo, o que a gente pode falar? Que se você já tem um relacionamento amoroso com alguém, ela está falando que esse relacionamento está muito frio, sem paixão, sem amor, muito rígido, muito frio, só a racionalidade está sendo colocada dentro dessa relação entre essas duas pessoas. Se perguntar, por exemplo, nossa, eu vou ter um amor, vou conseguir... acho que está chovendo agora, tá? Espero que a nossa internet não caia, porque está relampeando bastante. José Aquino, boa noite. Boa noite, José Aquino. Então, quando ela vem na parte profissional, ela mostra também um equilíbrio, ou uma profissão que você vai estar mais equilibrada dentro desse processo. No amor, ela também pode falar de prudência, seja prudente, vai com calma dentro desse processo, se você não conhece ainda, um relacionamento novo, então ela pede o que? Prudência antes de você, né, se meter com tudo, se relacionar com essa pessoa. José Aquino, financeiro. Meu querido José Aquino, em primeiro lugar, eu tenho um prazer enorme de te receber. Só que aqui a nossa live é para estudos, acima de tudo, das cartas do tarô. Então, essas cartas do tarô é todo um trajeto de vida que nós estamos aqui aprendendo, carta por carta, segunda-feira por segunda-feira, todos os aspectos de vida. Eu não respondo as perguntas assim, eu quero saber minha data, enfim, financeiro. Não. Esta live hoje, especificamente, nós
estamos falando de justiça. Então, eu escolho, às vezes, eu não leio para todo mundo, às vezes eu escolho uma live, uma carta para ter uma leitura total, ou eu escolho um aniversariante do mês. Acima de tudo, essa é uma live de conteúdo, de aprendizado, de troca de informações. Então, eu não faço esse tipo de leitura e vou lendo para todo mundo. Inclusive, o nosso horário é de 1 hora, normalmente a gente se estende até 10 horas, às vezes teve live de 10 e pouco, né? Então, aí a gente vai respondendo conforme nós estamos falando aqui da carta. Hoje eu quero depois saber, hoje eu vou responder, mas eu vou fazer um outro tipo de pergunta para vocês, tá? Então, dando continuidade aqui, nós temos aqui na área de saúde, o que a gente pode aprender sobre essa carta? Ela aconselha o quê? Fazer exames médicos. Então, é uma carta onde, olha, vai lá fazer o seu check-up, verifique, porque para você ficar interessado, tá? Então, aqui no dinheiro, ela fala também de prudência no dinheiro, de você ser prudente, de como você usa o seu dinheiro. Então, aqui, eu gostaria de saber, aqui, nós vamos falar perfeito, certo, desculpe, muito... tá, ele está falando, entendeu? Então, é um prazer receber você aqui. Essa carta, essa live, não é para eu ficar respondendo, por isso que eu tenho as minhas consultas, né? Eu aqui... de coração, às vezes eu pego 3 pessoas dentro do propósito das nossas cartas, dentro do conteúdo que nós estamos explanando, muitas vezes eu pego de alguma forma, tá? Espero que você tenha compreendido a minha resposta, certo? E aqui nós vamos falar também sobre o quê? Justiça divina e justiça dos homens. Vocês acham que elas são iguais? A justiça divina e justiça dos homens, vocês acham que elas são iguais? Eu gostaria que vocês agora participassem um pouquinho mais na live. Ela está um pouquinho lenta, mas está chegando aqui as mensagens. Vocês acham que a justiça de Deus é comparada à justiça dos homens? Eu gostaria que alguém respondesse agora a minha pergunta para a gente continuar com essa live que está muito bacana hoje. Vocês acham que as duas são iguais? O que vocês acham da justiça divina e a justiça de Deus? Vocês acham que há justiça humana? Vocês acham, vamos dizer aqui, que a justiça de Deus é justa ou injusta? Eu gostaria aqui da opinião e resposta de vocês dentro desse processo que a gente está falando aqui. O que vocês acham? Vivian, seja bem-vinda, Vivian. O que vocês acham? Estou esperando a diferença aqui da justiça divina e a justiça dos homens. Elas são iguais? Ambas são iguais? Vivian, boa noite, linda, boa noite. Vocês acham que esta aqui, minha gente, é igual à justiça divina da justiça dos homens? Bom, enquanto aqui não vem, eu vou falar um pouquinho, porque está um pouco lento de chegar as respostas de vocês. Então, claro que não é, né? Aqui, a justiça divina, né? Significa dar a cada um o que merece, né? E como é dar para cada um o que merece? Qual o conceito que vocês têm dessa justiça divina, ao contrário da justiça dos homens? Fala um pouquinho aqui para a gente dar continuidade. Reginaldo Silva, a de Deus é justa, a do homem às vezes são injusta. Mas por que é injusta? Porque, Marisa, não, a justiça divina não falha jamais.
Ok, vamos lá. Quem mais aqui nas respostas? Ana, eu acho a de Deus é justa. Vamos lá. Reginaldo, Zilda, a justiça de Deus será sempre justa, mesmo que não a entendemos, a do homem é falha e nem sempre correta. Ok, ok, isso. Por que a justiça de Deus é justa? Né? Porque ela é divina, ela engloba o quê? Toda a perfeição, né? Todos os dons de Deus. Então, ela é super justa, ela é clara, ela quem infringe, nós temos ali uma justiça tarda, mas não falha. É aquela velha frase, a justiça dos homens, porque é impregnada de egoísmo, impregnada do que de protecionismo, de achismo, de julgamento antecipado, julgar sem saber o todo, o que está passando, é como uma terapia. Por exemplo, de casal, eu tenho uma visão daquela pessoa me falando, não, ele é assim, ele é assado, tal, tal. Quando eu vou falar com mulher, não, ele é assim, assado. Então, eu tenho a visão de ambos na balança, tá? Para eu poder trabalhar com essa visão, porque um está falando uma coisa, outro está falando outra, e a gente vai ter que ser imparcial dentro desse processo. É a mesma coisa que ocorre dentro desse processo de justiça. Ela é o quê? Ela é santa, porque o Deus é a própria justiça, né? Ela não passa por nada, né? Então, ela está dentro de todo o universo, ela não é distorcida pelo egoísmo, pela falta de humanidade, falta de rigor, decência, de ser justo, de se colocar no lugar do outro, de não querer levar vantagem, né? E vocês acham que Deus ele é justo para os justos e injustos? Ele permite que os injustos, entre aspas, eles progridam, eles ganhem dinheiro? O que vocês acham disso? Desse tipo de pergunta agora que eu estou falando para vocês nessa live, eu gostaria de saber, ele faz a justiça para ambos? Ele é justo para o justo e o injusto? O injusto também progride, ele tem abundância, ele tem dinheiro. Como é essa relação de Deus com este lado, que a gente chama de injusto, e eles são beneficiados? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Fala um pouquinho aqui na live, o que vocês acham se ele é imparcial quanto a isso? O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o justo e o injusto, ele tem possibilidade de progredir aqui no planeta Terra? É igual para ambos esses dois lados? Tanto para quem é bom, para quem não é tão bom? Como é para vocês? Eu gostaria que vocês participassem agora desta pergunta, que eu acho que é muito importante para a gente talvez esclarecer alguns pontos de vista aqui, elucidar um pouco as coisas. Quem fala um pouquinho a respeito se ele é imparcial ou justo dentro desse processo? O que vocês acham? Vamos lá, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Dentro desse processo, acho que a internet está um pouquinho lenta. Agora começa a chover aqui onde eu estou, no Alto da Lapa, está trovejando. Espero que não caiam a live aí de vocês, aí internet. Então, o que vocês acham deste padrão? Será que o injusto, ele consegue as coisas dentro do universo? E aí, onde é que está a justiça de Deus? Onde é que entra tudo isso? O que vocês acham? Gostaria que vocês falassem aqui. O que vocês acham que é injusto dentro desse processo? Que vocês não veem justiça?
Fale um pouquinho dessa, que muitas vezes vocês acham que, por exemplo, nossa, Deus não é justo para aquela pessoa tão boazinha, tão bonitinha ali. O que vocês acham desse padrão aqui? Vamos ver se movimenta. Aqui, mais 48 comentários. Vamos ver se entra mais aqui. Vamos ver. Letícia. Vamos ver se anda essa live, que deu uma parada aqui. Vamos ver se ela anda aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver. Se vocês respondem aqui, que se chega alguma resposta, está movimentando. Fátima Paulino, boa noite, Fátima. Como é que esse âmbito de justiça? Você acha que Deus ele faz justiça sempre? Ou vocês acham que às vezes é injusto o que está acontecendo com a pessoa? Fala um pouquinho sobre isso. Aqui não chegou nenhum comentário para mim em tempo real. Eu gostaria de ver algum comentário que está carregando aqui, está lento, está carregando a nossa live. Bruna Menescal, seja bem-vinda na nossa live. Quem está entrando agora, a nossa live começou às 8h30, nós estamos agora fazendo um pouco de perguntas aqui para os nossos internautas a respeito da própria Carta da Justiça. E quem pegou, vamos dizer, o bonde andando aqui na nossa live, vocês já podem ver na íntegra, no Suzy Regado, toda essa live sendo feita do começo ao fim, desde o início dela, e vão poder participar, e depois, se alguém quiser perguntar a respeito da carta, a respeito do que nós falamos, a respeito de uma tiragem individual, a respeito de uma tiragem quer seja profissional em alguma área, pode me chamar ali em inbox, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de conversar com vocês, e às vezes a gente tira uma carta para alguém aqui dentro desse movimento, e a pessoa também fica em dúvida. Então, pode chamar em inbox, eu vou estar respondendo um pouquinho mais o que as cartas falaram. José Aquino, o equilíbrio existe. Nós não temos a plena consciência sobre a extensão dos fatos. Sim, perfeito, tá? Por quê? A gente só vê aquela ação dentro daquele processo, mas o que ela fez lá atrás, né? Não só nessa vida, como os créditos ou os débitos, dharma, karma que ela tem lá atrás, que faz com que ela tenha esse processo hoje. O que nós fizemos lá atrás para ter esse nível de aprendizado? E vou muito além. Todos nós vamos ter todas as lições em todas as reencarnações. Uma hora a gente vai nascer mais com maior poder aquisitivo, outra hora com menor, outra hora pobre, outra hora com poder, porque Deus dá lenha. Deus dá lenha para o cara lá rodar, ter o livre-arbítrio dele usar o dinheiro como ele quiser. Mas aí ele vai estar contra fatos, não tem argumento. Então ele deixa a coisa rolar, deixa o circo pegar fogo. Até que ponto ele aprendeu, até que ponto ele aprendeu ensinamento? Está vindo aqui. Deus não é injusto, nem com os injustos. Todos são filhos dele. Não significa que não chamará atenção mais tarde. Sim. Fátima Paulina, na minha opinião, Deus é muito justo. Ele nos dá o livre-arbítrio, cabe a nós seguir ou não as leis divinas e arcar com as consequências. Sim, ótimo. Lúcia Regado, Monteiro, nossa, namastê. Essa minha querida prima linda tem um centro, né? Onde acolhe muitas pessoas. Nada melhor do que essa minha prima para falar da justiça de Deus, da justiça dos homens, o livre-arbítrio. Ela convive também com tudo isso dentro do processo, eu acho, quase do dia a dia dela, tem um espaço lindo, e eu gostaria depois, Lúcia, que você colocasse aqui, me dê pelo WhatsApp
aonde eles também podem ir, né? A região onde você está, que pode ser acolhidos também espiritualmente, serem trabalhados. Vai ser, acho que, um prazer enorme também deles conhecerem a casa de caridade, né? Que você também trabalha e orienta, né? É a mentora lá da casa. Bom, que mais? Quem quer falar sobre a justiça de Deus? E como o Deus, vocês acham que ele faz a justiça dele? Como é que vocês acham que ele promove esse tipo de justiça? Uma outra pergunta aqui, o quanto nós somos justos dentro da nossa vida para conosco? Todo mundo se acha justo dentro dos processos individuais da vida de vocês? Como está esse trabalho individualizado de ser justo para consigo mesmo, de dar o melhor, de se colocar no melhor, não se colocar só para o outro, e sim para você? Como é que está para cada um de vocês aí esse aspecto de justiça? Porque, acima de tudo, para que eu seja justo com o outro, eu tenho que ser justo para comigo mesmo. Faz sentido o que nós estamos falando aqui para vocês? O que vocês acham desse aspecto? E será que nós estamos sendo justos para as pessoas no nosso próximo, da nossa casa? Muitas vezes a gente quer fazer aí justiça pelo mundo, achando que o Brasil está injusto, que não tem justiça, mas até que ponto eu participo e tenho minha parcela de culpa dentro desse processo? Eu acho que 100% nós temos parcela desse processo. Mônica Pires, através da reencarnação, nos é dada a oportunidade para reparo de nossos erros e evolução espiritual. Sim, correto. Mas será que nós conseguimos observar sempre isso dentro desse processo? Às vezes a gente erra bastante também, né? Às vezes, muitas vezes como mãe, né? Aqui, ó, Fátima Abraão. Às vezes somos mais justo com os outros e esquecemos a justiça com a gente mesmo. Olha só aqui, a Fátima falando. Então, a gente coloca o outro como a pessoa mais importante, como o processo dele é muito importante, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas esquece do seu processo, da sua justiça perante tudo isso. Então, muitas vezes, a gente se passa o quê? De bobo, não de justo, de tolo, de bobo. E até que ponto nós somos culpados, né? Nós somos justos ou injustos pelo tudo que está acontecendo nesse país. Hoje eu quero colocar muito essa reflexão, né, sobre vocês, a respeito da própria justiça, da própria ação dentro desse processo, porque eu acho que tudo que de injusto que a gente vê está caindo sobre as nossas cabeças, literalmente, por causa de não ser imparcial, das nossas ações que achamos limitantes, não merecedores. Eu acho que o brasileiro ele é muito injusto consigo mesmo. Eu me coloco isso também, apesar de tentar a todo momento fazer com que essa imparcialidade ela seja vista dentro da minha vida, dentro dos processos em que vivo. E observar muito, não acreditar muito em que eu acho que mídia fala, a mídia, ela distorce muita coisa. Então, num tribunal justo, nós temos que ver um aspecto aqui, outro aspecto ali, ver embaixo do pano toda a sujeira contida, porque aí nós vamos ser mais justos. Não, porque me disse que fulano, que é isso, que é aquilo. Cadê os dados disso? Mostra dados. Eu quero dados ali para ver. Me coloca o cara falando, me coloca o que a mulher falou, me coloca a cena, me coloca... Não disse que me disse. Brasileira é muito disse que me disse, eu acho, né? Então, para ficar preto no branco. Então, a Carta da Justiça, eu tenho que escutar.
Eu tenho que ver, eu tenho que colocar os dados. Bom, tá aqui, isso, e aí a gente forma o todo dentro de uma forma imparcial. E a melhor justiça é para ver o todo, não ter individualidade, porque aí a gente entra naquela coisa, eu vou ser bonzinho. Quantas vezes as pessoas são boazinhas, né, para o cara lá da empresa, só para não perder emprego. O quanto eles não são eles mesmos injustos para com eles, só para agradar, só para ficar lá no meio e não tirar os seus privilégios dentro do processo. Então, a própria Carta da Justiça passa a ser justo para com a nossa essência, o que nós somos, o que nós viemos fazer, independente de todo mundo que está ali falando a favor ou contra. Importa é a consciência dentro do nosso processo, né? Dentro disso tudo. Oswaldo Alves, seja bem-vindo. Vamos ver se chega mais alguma opinião aqui de vocês que eu gostaria de ver, enquanto a internet ela está lenta aqui, chega devagar. Eu gostaria de um pouco mais de opinião aqui de vocês do que eu estou falando hoje, e eu gostaria que é uma oportunidade aqui da gente rever esta carta nesta semana, até que ponto eu gosto muito de usar as cartas do próprio tarô, do dia a dia, e eu gostaria que vocês vivenciassem esta carta. Quem quiser, tira xerox, põe qualquer carta, seja de Marcelle, seja de egípcia, o que tiver em sintonia, e colocar ali na frente do espelho, no banheiro, onde você veja esta carta, e olhar de frente, olho no olho, tá? O quanto nós somos justos ou injustos para o mundo que a gente vive. Aqui no nosso dia a dia. Que parcela, o que está faltando para que haja mais justiça dentro desses processos, desse país, dessa cidade? O quanto eu estou fazendo no meu dia a dia para que a justiça se mantenha? Ou estou omitindo ela, estou ficando em cima do muro, para não perder meus privilégios, sei lá, o que pensa, meu comodismo, meus achismos, minha imparcialidade. Então, eu gostaria que aqui vocês refletissem realmente, dentro dessa semana, o que vocês podem melhorar dentro de qualquer aspecto, quer seja de lar, quer seja profissional, quer seja de pai e mãe, quer seja de filhos, porque às vezes muitas mães privilegiam inconscientemente ou até conscientemente os seus filhos imperante os outros, protecionismo, que começa dentro de casa também, protecionismo dentro do trabalho, protecionismo dentro da família, achismo, achando, não tendo dados, falando que é isso, aquilo, sendo Maria com as outras, e não tendo uma coisa ali imparcial, correta, clara, verdadeira, né? Dentro dos processos primeiramente divinos, né? E depois humanos, né? Primeiro a divindade, as leis, e depois o humano. Então, eu faço aqui, né, uma sugestão para vocês, internautas, nessa semana, e que depois nós vamos nos colocar na semana que vem, através da segunda lição, dentro das 4 lições morais que o próprio tarô ele coloca, que vai ser o arcano do eremita, da nossa sabedoria, e colocar esta sabedoria interna dentro de nós, e não ter que ficar perguntando ali para isso, para aquilo, que acha, que não acha, porque esta luz da sabedoria, do próprio silêncio, através desse silêncio, ele vem a nossa sabedoria interior, o que nós devemos ou não devemos
fazer. Diferente da carta da grande sacerdotisa, que é a intuição, aqui é a própria sabedoria em ação, através da nossa relação de ações, de Dharma e Dharma, conforme as nossas reencarnações. Então, aqui eu faço o convite para todos vocês que estão nessa live, que eu acho que ela está devagar aqui, eu não sei se eu começo ou recomeço, né? Aqui estão 53 comentários, eles estão sendo carregados, e convidá-los a esta reflexão sobre o quanto vocês estão sendo justos dentro ou coerentes dentro da sua própria vida, para que tudo isso que está acontecendo no mundo, nós não tenhamos uma boa ou grande parcela de tudo isso do que está acontecendo. Eu acho que está na hora de mudar tudo isso, está na hora de realmente a gente pegar a balança e começar a relacionar de uma forma mais, vamos dizer, madura dentro desse processo. Maria Rita Trajano entrou, aqui uma outra advogada dentro da nossa live. Prazer, tá? Em ter todos vocês aqui na live. Bom, são 21 horas e 44 minutos aqui, e se alguém tiver uma pergunta de ordem de papéis, tipo vendas, se quer vender casa, processos na justiça, se alguém tiver pergunta que queira fazer hoje na nossa live, estou à disposição. Algum processo sendo feito, algum dinheiro que vai ter que vir, alguma coisa na parte da justiça, hoje eu gostaria de estar respondendo aqui, porque faz parte aqui da nossa relação de carta hoje, no nosso aprendizado. Então, quem quiser perguntar, estou aqui à disposição. Eu acho que eu vou fechar um pouquinho essa live aqui e vamos abrir para ver se vem as perguntas. Então, eu gostaria de que alguém, se alguém tiver algum processo de revisão, de INSS, de dinheiro que não recebeu, através de um acordo, alguém que está devendo você, alguém que houve uma certa injustiça e você vai precisar ver isso daí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, estou aqui à disposição. Eu acho que eu vou dar uma fechadinha para ver se volta de novo essa live. Porque eu não estou vendo aqui as respostas de vocês, tá? As perguntas. Bom, eu vou dar uma encerradinha e vou começar de novo para ver como é que está aqui, se a gente entra, né, de novo aqui no nosso... Eu vou dar uma encerrada e vou começar aqui de novo, tá? A gente já volta.